Mais desemprego para colocar os trabalhadores no seu lugar. Deseja um empresário. Olha, rapaz, normalmente eu gosto de empresário, mas esse aqui é difícil defender, hein? Olha só. O que tem que fazer com a empresa desse cara aí? Tem que continuar comprando dele ou não tem? Compra ou não compra? O desemprego precisa crescer em 40% ou 50%. Empresário afirma que a economia deve ser prejudicada para colocar trabalhadores no seu devido lugar. Caralho, hein, mano? Vamos boicotar essa empresa ou não vamos? Aí você vai ver uma empresa de um bagulho que não tem como você boicotar. Quero deixar claro, né? Eu aprecio que quando alguém perde um emprego, isso tem um impacto profundo sobre eles e suas famílias. Cara, esse aqui realmente é aquele tipo de... o cara que fomenta ainda mais, né? O ódio entre que as pessoas já têm contra os empresários, tá ligado? Eu não sou partidário desse ódio, né? Mas desse aqui eu não gosto, velho. Desse aqui eu não gosto, não. Esse aqui eu acho que merecia um boicote. Entre as dinâmicas entre empresas e funcionários é comum que estratégias surjam, né, de ambas as partes. Entre os trabalhadores existem o quiet quitting, quiet ambition, que consiste em fazer só o necessário. Da parte das empresas existe o quiet quitting, que é a prática de fazer o funcionário se demitir, com táticas que o deixam os infelizes, né? Eu acho que é isso que aquela varejista tá fazendo. A varejista tá botando todo mundo presencial por causa disso, pra galera se demitir. Vem aí layoff lá na varejista, né? É uma varejista grande. Ele esqueceu de mencionar aqui os movimentos mais profundos, né? Que seria o minimalismo e o deitar inerte, né? No Brasil, vamos para a praia. Pode ser esse nome aí, que é esses movimentos de desapego de bens materiais. Aí você tira os seus... Olha, galera, eu tive um insight assim que eu falei, mano, eu preciso compartilhar isso aqui com a galera. Que é o seguinte: se você tira esses desejos que a gente tem, né? Eu tenho também, eu trabalho por isso, trabalho por desejo, coisa bonita, coisa cara. Eu tô louco pra comprar meu iPhone 16, mas não tem ainda pra vender. Quando tiver pra vender eu não vou querer mais, porque vai ter passado à vontade. Mas o ponto é, se você se livra desses desejos materiais, você começa a perceber que você não precisa trabalhar tanto, né? E aí quando você olha para alguns países como a ilha de Cuba, por exemplo, vou defender Cuba aqui, vou falar de Cuba um pouquinho. Mano, olha lá em Cuba como é que é as coisas. Não sei que se as pessoas trabalham ou não trabalham, mas lá os caras têm os mesmos carros dos anos 50, que até uns carros charmosos, né, que você tem lá na ilha de Cuba. Ó, pra gente que gosta de carro, né, lá em Cuba os caras têm esse tipo de carro aqui, carro dos anos 50, tá ligado? Por quê? Ora, a economia ela parou ali. Teve a revolução e parou. Não teve mais coisas novas, né? Não teve mais esse tipo de progresso. Pelo menos a impressão que fica, né? Agora, pra gente que tem é mordido pela essa formiguinha do desejo, do querer mais e comprar e tal, é ruim. Mas imagina se você puder morar assim sem trabalhar, tá ligado? Você não precisa trabalhar, você tem comida, tem as paradas. Fala, tem muita fila pra pegar comida. Tudo bem, você tem tempo, você não precisa trabalhar. Não sei se os caras não trabalham, mas imagina essa situação, né? Então, de uma maneira ou de outra, se você filtra esses desejos, né? E aí que vem o minimalismo, o deitar inerte, essas coisas, você consegue ter uma vida simples e barata e feliz, né? E você fica livre de entrar nesse tipo de discurso, tá certo? Porque hoje em dia, convenhamos, né, galera? A gente já vive uma sociedade farta e abundante, de modo que, principalmente nós aqui, trabalhadores qualificados, mano, não trabalha pra sobreviver mais. Você trabalha pra ter uma coisinha a mais ali, um apetrecho, uma bugiganga, entendeu? Tanto que no Brasil hoje você tem 20% só da população produz. Aí já é suficiente para sustentar 100%. Imagina no futuro, né? Isso é uma tese do tranquilismo, que o aumento da produtividade vai tornar o trabalho sacrifício desnecessário. E a cultura ela ainda não acompanhou isso. Então, quer dizer, essa arte de tornar o trabalho mais difícil, ela vai tornando que as pessoas não compensem mais trabalhar, porque, de novo, ninguém está trabalhando por sobrevivência. Por sobrevivência, você faz qualquer coisa. Agora, a partir do momento que você passa a trabalhar por bugigangas e apetrechos, o trabalho tem que ser bom, porque se ele não for bom, você vai falar, não compensa trabalhar na escala 6x1 para poder fazer isso aqui para comprar uma bugiganga mais cara. Não, é melhor nem a sobrevivência não tá em ameaça, né? Então o que esse cara aqui tá falando é justamente isso. Ele quer que a humanidade perca a produtividade, retorne a um estado de necessidade para que as pessoas trabalhem em empregos ruins. Basicamente é isso, aceite qualquer coisa, né? Então vamos lá, vamos continuar. Porque aqui eles não estão considerando a profundidade, né? Quiet quitting, quiet ambition é só a expressão
da vida profissional dessa dimensão aí. Mas a profundidade tá aqui, ó. Você deixa de... Mano, se você começa a não ver mais propaganda, anúncio, ignorar essas paradas, por exemplo, você deixa de desejar. E se você deixa de desejar essas coisas, você não precisa mais fazer aqueles esforços tão grandes, né? Pra poder ser uma pessoa mais feliz. Você começa a dar valor em outras coisas, coisas grátis, né? Por isso que eu peguei aqui o exemplo de Cuba pra poder exemplificar essa questão. Eu não sei se lá é assim ou se não é, mas apenas essa ideia, tá certo? Porque se você já tem... Imagina se a gente congelasse a sociedade como ela é hoje. Pra sempre. Vai ser sempre do jeito que é hoje, com as coisas que a gente tem hoje. Não vai criar nada novo. E você não vai mais precisar trabalhar. Eu ia querer, eu ia achar ruim isso aí, eu ia achar muito bom só de não ter mais que trabalhar, né? Ou você vai querer fazer que nem no Japão lá, onde você tem que trabalhar, não pode nem se demitir, e ainda por cima, quando você tem que trabalhar 14 horas por dia de trabalho. Então é um progresso que custa muito caro, né? E você mesmo não desfruta, né? Uma vez eu fiz uma enquete no meu LinkedIn que me surpreendeu muito. As pessoas, elas preferiam trabalhar 6, 7 dias por semana do que uma crise econômica. Eu prefiro uma crise econômica, mano. Porque que adianta progresso econômico se eu não vou poder desfrutar daquilo? Então, progresso econômico interessa quando você trabalha de uma maneira tranquila, poucas horas, tendo dinheiro pra desfrutar. Porque aquilo, você tem grana, você compra coisa. Você precisa de tempo pra usufruir das coisas. Se você não vai ter tempo, você não vai usufruir de coisas. Se você não vai usufruir das coisas, você não precisa ter essas coisas. Pra não ter essas coisas, você não precisa do dinheiro. Se você não precisa do dinheiro, você não precisa do trabalho. Pronto, zerou. Você faz um ciclo, né, total, dessa maneira, né? Então, ó, vamos continuar aqui, ó. Diante das mudanças constantes, muitos homens de negócio dão sua opinião, como o bilionário da Índia. Ih, esse aí não dá pra gente boicotar, hein? Ele tem a afirmação de que os jovens deveriam trabalhar bem mais, pois se trata de um dever patriótico. Mano, outra coisa também, patriotismo, né, cara? Patriotismo, heroísmo, essas coisas aí são armadilhas, né? Dentro do tranquilismo eu critico tudo isso. Porque o negócio, mano, você vai ser patriota, velho. Você vai entregar sua vida por um político no poder, né? Você vai deixar de viver seus melhores anos por uma coisa patriótica, fazer um sacrifício pra quê? Não tem por que fazer, né? O caso que vamos ver agora é de um empresário que busca colocar os trabalhadores no seu devido lugar, né? Então, na Índia, mano, não tem como boicotar a Índia, sinto muito. A menos que você conhece algum produto indiano aí que você consome, né? Então, veja, até na Índia, né, tá chegando essa cultura que é a libertação do ser humano. Essa que é a realidade, né? A gente tá com a automação grande, de modo que a gente tem as nossas necessidades básicas satisfeitas, né? Tentar expressar isso aqui da maneira mais clara possível. É aquela história que eu sempre brinco, mano, no Brasil você não vai morrer de fome, você comete um pequeno delito, vai preso e come de graça na cadeia. Esse é o nível de fartura da sociedade. Isso aqui é um exemplo extremo que eu tô dando, né? Para as pessoas entenderem isso, ó. A sociedade é farta, produtiva e abundante. Então você não tem mais necessidades muito profundas. Você trabalha por luxo, por bugiganga, por apretexto, por desejo, beleza? Esse é o nível, principalmente pra gente que é trabalhador qualificado, né? Ok, isso posto. Então, já que o seu trabalho ele não é uma coisa essencial à sua sobrevivência, porque você pode muito bem passar do lado produtivo para o lado improdutivo, desde que você abra mão desses desejos todos que você tem, você não vai morrer de fome, tá ligado? Esse que é o ponto todo. Você vai sobreviver, tá ligado? Só você ver, no Brasil mesmo 80% da população não produz. Alguns vivem até muito bem, outros vivem mais ou menos, outros vivem mal, mas não morrem. Esse que é o ponto, né? Então, dado que o trabalho não é tão essencial à sua sobrevivência, esse trabalho ele precisa ser bom. É a mesma coisa. Veja aqui, vamos colocar em escala de valores, né? A sua sobrevivência é uma coisa muito importante, é indispensável. Sem a sua sobrevivência, você não sobrevive, você morre. Então é uma coisa importantíssima. Se essa coisa é muito importante, você precisa trabalhar para sobreviver, mano, qualquer trabalho serve. Porque é aquilo, você pode estar na escala 6x1 ali, trabalhando, fazendo hora extra, não sei o que. Se isso é essencial para a sua sobrevivência, tudo bem, porque se você não fizer isso, você morre. Boa parte dessa mentalidade de patriotismo, de sacrifício, dessas coisas, ainda está considerando a humanidade nesse ponto, onde você precisa trabalhar muito para produzir o que você faz para sobreviver. Beleza? A gente colocou esse ponto pacífico, acho que deu pra entender, né? A realidade de hoje não é essa, mano. Hoje em dia você não tá trabalhando pra sobreviver mais, você tá trabalhando pra ter um iPhone melhor, pra você ter uma coisa mais legal ali, pra você ter um progresso, você comprar uma roupa cara, comprar um carrinho melhor, fazer uma viagem melhor. Veja, são coisas, você vai morrer se você não tiver um iPhone mais novo, se você não fizer uma viagem boa, se você não tiver um carro mais legal. Eu não tô nem falando aqui que tipo, você não vai ter carro, não, tô falando pra ter um carro melhor. Veja o nível das coisas, né? Então, se é pra isso aqui que é uma coisa assim que não é tão essencial, são apenas desejos, né?
Então o trabalho também não pode ser um trabalho sacrificante, porque senão você vai pensar, mano, porque será que eu trabalhar 6? Faz sentido eu trabalhar na escala 6x1, fazer hora extra e tudo mais pra viajar? Porque aí quando é que eu vou viajar? Eu nunca vou viajar, eu não vou nem ter tempo pra isso. Faz sentido fazer isso pra ter um iPhone mais caro? Eu acho que não vale. Então você olha todas essas coisas, né? O trabalho, por ele ser o fruto do trabalho, ele não é uma coisa essencial à sua sobrevivência, então o trabalho ele não pode ser sacrificante, ele tem que ser um trabalho mais simples, equivalente a essa questão do valor desses desejos, mano. Desejo é uma coisa que se você não conseguir aquilo ali, você passa sem, você não vai morrer. Então, beleza, mano, você não precisa fazer um sacrifício tão grande, né? E o que a cultura ainda não acompanhou é isso. A cultura espera que a gente faça o sacrifício da sobrevivência, sendo que o nosso trabalho nos provê apenas a pretextos e bugigangas. Não é uma coisa essencial mais. Por quê? Por causa da produtividade. A produtividade ela é tão grande, tão boa, que ela consegue gerar excessos dessas coisas que são essenciais à sobrevivência humana. Por isso que muita gente não trabalha e não apenas sobrevive, como vive bem. Não é nem uma questão assim de sobrevivência básica, não, é uma vida boa. Se você for comparar uma pessoa lá da Idade das Pedras, por exemplo, um homem das cavernas, pega lá o homem das cavernas e compara ele com um morador de rua hoje. Se você for ver, os dois eles têm mais ou menos o mesmo estilo de vida. Só que o morador de rua ele não precisa caçar a comida dele, as pessoas trazem a comida até ele. Ele tem roupa que o cara da caverna não tinha. Então, se você for parar para pensar, né, a evolução humana gerando essa produtividade tá gerando todos esses excessos aí que as pessoas conseguem ter uma vida boa sem trabalhar. Isso é ótimo. Essa que é a grande questão, né? Eu diria mais, no futuro só quem vai trabalhar vai ser cara que nem Elon Musk, esses caras assim que tem ele não é que nem a gente, tipo assim, eu trabalho pra quê? Pra ter dinheiro pra fazer coisa legal e tal, pra luxo, pra esse tipo de coisa. Eu não trabalho pelo trabalho. Um cara que nem o Elon Musk, ele trabalha pelo trabalho, porque ele já tem dinheiro, ele poderia só gastar esse dinheiro e curtir a vida. Mas ele gosta do trabalho, então eu trabalho com propósito, né? No futuro, essas pessoas vão trabalhar e elas vão ser hiperprodutivas, como já são, e aí a gente vai consumir. Porque o objetivo vai ter duas classes de pessoas no mundo, né? Essas pessoas que vivem para produzir, que acham o seu trabalho com propósito e tudo mais, vai ser um percentual pequeno, e você vai ter um percentual cada vez maior de pessoas que são as pessoas que consomem. Essa pessoa tá feliz, tá trabalhando, fazendo o que ela gosta, e a gente tá feliz fazendo o que a gente gosta, que é consumir sem trabalhar, tá ligado? É mais ou menos essa ideia, né? E quando ele coloca aqui, o que ele tá querendo é que a humanidade regrida, né? Você regrida para esse outro estágio para as pessoas terem que se esforçar mais. Veja, é quase que um masoquismo dos outros, não é nem um masoquismo dele, não. Ele não quer sofrer, ele quer ver os outros sofrerem. O nome disso, se eu não me engano, é sadismo, né? Masoquismo é quando a pessoa quer sofrer e sadismo é quando ele quer ver o sofrimento alheio, né? Então esse cara aqui é um sádico, ele quer que as pessoas sofram para poder fazer o que eles querem, entendeu? Trabalhadores se esqueceram quem manda. Tim Gurner é fundador e CEO do Gurner Group, empresa imobiliária australiana de sucesso dedicada ao setor imobiliário de luxo. Ele deu um discurso em um fórum financeiro sobre o setor imobiliário na AFR Property Summit em 2023 e proferiu palavras duras sobre a situação dos funcionários, né? Então, tá aí, esse aqui não dá pra boicotar também, porque é setor de luxo, eu não tenho dinheiro pra isso. Mas de uma maneira ou de outra, tá aí, ó, o que eu sinto isso aqui é nojo, simplesmente nojo, né? Tá o cara aqui falando essas coisas, né? Mas por que eu sinto nojo disso aqui? Simplesmente porque eu acho que um dos grandes males do mundo hoje é o tal do mercado imobiliário, cara. O mercado imobiliário é um dos grandes problemas, né? Então, ó, os funcionários sentem que a empresa tem muita sorte em tê-los e não o contrário. Temos que acabar com essa atitude, isso precisa acontecer com prejuízo na economia, disse o empresário. Precisamos lembrar as pessoas que elas trabalham para o empregador e não o contrário. Caralho, hein, mano? Não tem como sentir uma outra coisa por essa frase aqui, senão simplesmente nojo, cara. Pena que não dá pra boicotar esse cara, né? E aí você pode torcer justamente pra uma situação dura no mundo mesmo, onde o mercado de luxo colapse, tá certo? Porque aí esse cara vai morrer de fome também. Ele vai ter que ir fazer um trabalho real, né? O desemprego precisa crescer em 40% ou 50% e ver como a economia sofre para lembrar as pessoas que elas trabalham para empresas e não o contrário, né? Olha, realmente, um cara desse aqui me lembra as palavras de um cara muito polêmico aqui no Brasil, que ele fala uma coisa que é muito true. Esse cara aqui, ele se desculpou depois, tá vendo? Mas como é que o cara fala um negócio desse, mano? Primeiro, o cara mexe com uma coisa, mercado de luxo. Coisa assim que é o ápice, né, da futilidade, né, mano? Luxo é aquela coisa que você faz um marketing muito bem feito e convence pessoas ricas, né, que são milionários e tal, a pagar mais caro por uma coisa que é a mesma coisa que outra pessoa pobre tem.
Posso citar alguns exemplos aqui, tá? Você pode citar, por exemplo, exemplo de carro, vai, o carro mais barato do mundo aí, sei lá, no Brasil aqui, 3 mil reais. Um carro mais caro aí, um Bentley, não sei quantos milhões de reais. Veja que isso aqui, você tem uma coisa de 3 mil, que é um carro, e você tem uma outra coisa que é a mesma coisa praticamente de não sei quantos milhões, 6, 10 milhões de reais. Os dois têm um carro. O cara que é pobre, ele compra o carro de 3 mil. O cara que é rico, ele compra o carro de milhões. Os dois têm um carro. É óbvio que tem diferença entre uma Brasília e um Bentley. Tem. Mas é detalhe, mano. É apetrecho. Não é uma coisa que valha tanto assim, no final das contas, né? E aí você vem com o marketing. Quando você tira, você ignora o marketing, você deixa de ter certos tipos de desejos, né? E é claro que isso tem vários níveis na vida. Mas, assim, de uma maneira ou de outra, você passa a olhar para a essência das coisas e você começa a perceber que esse mercado de luxo, por exemplo, ele é atingido não só por essa questão das pessoas trabalharem menos, né? Mas também pelas razões mais profundas que estão por trás aí. Porque essas pessoas... Mano, imagina, o cara que ele é muito rico, se ele olha e fala, mano, isso aqui é futilidade, foda-se. Não vou fazer isso. E se ele deixa de desejar aquilo e passa a fazer o menos esforço, né? Porque ele não precisa acessar o mercado de luxo, ele começa a ter uma postura diferente diante do mundo, né? Então, depois ele se desculpou. Depois da repercussão negativa, ele rapidamente se desculpou. Embora os internautas não tenham comprado a ideia, acredito que ele só falou o que realmente pensa e acredita, né? Ele declarou, quero deixar claro, eu aprecio que quando alguém perde o emprego, isso tem um impacto profundo sobre eles e suas famílias. Essa tradução tá parecendo que ele gosta, né? Eu aprecio que os caras ficam todo fodido, né? E lamento sinceramente que minhas palavras não tenham transmitido empatia por aqueles nessa situação, né? A palavra que ele usou, appreciate, nesse caso, de significado de entender. Então é correto deduzir que ele quis expressar, eu entendo que quando alguém perde o emprego. Então ele falou, traduziram errado de maneira consciente, né? Isso aqui é aquilo que a gente chama de um falso cognato. Para você aprender melhor o inglês, ó, temos aqui no canal a parceria com a English Bay, para você não cometer esse erro aí. Aí eles têm a biblioteca de materiais gratuita lá, né? Além disso, no plano Live Class, apenas R$ 49,87 por mês, você tem acesso para treinar seu inglês várias e várias vezes nos grupos de conversação da English Bay. Com isso aqui você vai ter acesso ao mercado internacional, meu filho, onde você vai poder trabalhar de uma maneira mais tranquila, morar no Brasil, trabalhar para o exterior. Isso aí é uma das melhores coisas do mundo, tá certo? E, como se não bastasse, a English Bay ainda tem a playlist aqui, ó, de aulas de inglês para nossa área de programação. Então não perca tempo, mano, é de graça. Vá lá, o link tá fixado no primeiro comentário. Comece a estudar inglês agora mesmo, sabe? Então, ó, caso contrário, o pedido de desculpa seria bastante duvidoso. De toda forma, parece uma escolha ruim de palavras, mesmo para o inglês australiano. No AFR Property Summit dessa semana, fiz alguns comentários sobre desemprego e produtividade na Austrália, dos quais me arrependo profundamente que estavam errados, disse Gurner em um comunicado divulgado, né? Há claramente conversas importantes a serem feitas nesse ambiente de alta inflação, pressões de preços em moradias e aluguéis devido à falta de oferta e outros problemas de custo de vida. Meus comentários foram profundamente sensíveis aos funcionários, comerciantes e famílias de toda a Austrália que são afetados por essa pressão de custo de vida e perdas de emprego, né? Então, bom, já chegaram a napa no cara, né? Chegaram nele lá, ele disse o que ele havia dito, mas no final das contas a gente não pode deixar de entender isso, né? De certa forma, essa ideia dele aqui não é nem possível de você aplicar, né? Porque você teria que ter um regresso na economia como um todo, na produtividade da economia, né? E isso não é... Porque, mano, é muito simples. Se uma empresa de repente começa a fazer as coisas, fazer sacrifícios artificiais, vamos dizer assim, e o mercado, ele você tem concorrência, né? Menos que seja um estado, por exemplo, proibindo, agora é proibido, virou crime, sei lá, você trabalhar remoto, por exemplo, virou crime, agora não pode mais. Eu cometeria esse crime. Mas enfim, virou crime trabalhar remoto. Nenhuma empresa mais pode contratar remoto. Beleza, aí no mundo todo tal, tudo bem, uma imposição estatal poderia fazer isso. Mas se só uma empresa faz isso, como aquela varejista está fazendo, vai ter outras empresas concorrentes dela que não vão fazer isso, né? E aí as pessoas, tanto os clientes, os consumidores, os funcionários saem de lá para outra empresa que tem um modelo mais eficiente, quanto os clientes também, porque no final das contas um modelo mais eficiente gera produtos melhores e mais baratos, né? Não apenas a questão de ser barato, mas a questão de ser melhor também. E aí a empresa ela não consegue concorrer dessa forma, né? Por quê? Porque é uma coisa estrutural. Hoje em dia a gente é muito mais produtivo, né? Não é um fenômeno isolado assim, que só um lugar é produtivo, o outro não é, né? Então
não tem como regredir aquilo que era mais, tá certo? Claro, o empresário ele tem um poder, tem um poder que vai até enquanto você é empregado dele, mas se você adota o minimalismo, o deitar inerte, essas outras filosofias de vida, o empresário deixa de ter poder sobre você. Porque o marketing dele não vai mais ter poder sobre você para te convencer a desejar e comprar. Por você não precisar dessas coisas, você não vai mais precisar trabalhar tanto. E por não trabalhar tanto, você fica livre. Você pode trabalhar pro cara lá um tempo, depois junto uma grana, depois fica sem trabalhar. Você tem várias formas, né? E a questão disso tudo só é possível por causa da produtividade, né? E a produtividade, a menos que você tenha uma catástrofe, uma proibição do governo, alguma coisa assim, ela não vai regredir, é o que já existe, né? Então, de uma maneira ou de outra, ele tá chorando e esperneando. Não vai ter muito o que fazer, não, seu safado, aqui pra você, ó. Eu já sei uma forma de burlar ele aqui, ó. É mercado de luxo, né? Então eu nunca vou comprar nenhum imóvel de luxo seu aí. Sabe como é que eu vou fazer isso? É simples, mano. Eu nunca vou ficar rico, cara. Eu nunca vou trabalhar demais pra ficar rico pra comprar teu imóvel. Essa é uma forma de eu te boicotar. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Deixo vocês aqui com o canal do Rogrão. Pensou em diversão? Pensou o canal do Rogrão. Canal de games. Estamos aí com 949 inscritos lá no canal do Rogrão, né? Ele postou esse vídeo aqui há 2 dias, né? Mas esse aqui eu já indiquei. Vamos ver esse outro aqui, ó. Castlevania 2. É um jogo clássico também aí já, né? Vou deixar o card aqui embaixo pra você ir lá assistir esse vídeo. E por que games tem tudo a ver com isso aqui que a gente tá falando? Mano, game é uma coisa relativamente barata. O que você gasta num game versus as horas que você gasta jogando ele, mano, é um investimento muito bom. Você paga um pouquinho, joga muito. Eu mesmo paguei um jogo aí, Age of Empires 4. Eu paguei nele mais ou menos R$100, acho que foi. Eu já joguei mais de 700 horas nesse jogo. Então, quer dizer, é uma forma de você gastar pouco dinheiro e ter grandes momentos bons, né? Porque o jogo, desde que ele seja bom, e você acompanhando as resenhas aqui do canal do Rogrão, você vai fazer também boas escolhas de jogos, né? Veja que a maior parte dos jogos que ele tá mostrando aqui são jogos retrô que você consegue até de graça. Então, quanto mais barata for a sua vida, mais você fica liberto desse tipo de pensamento de empresário aí. E a gente quer que esse pessoal sangre, né, mano? Que eles percam o mercado, que as empresas deles sangrem, fiquem sem cliente, porque realmente o cara que fala uma bobagem dessa, ele não quer ser chefe não, mano, ele quer ser senhor de escravos. A escravidão já acabou.